Se você foi traído, você pode ter dificuldade de confiar nas pessoas. Quando você está diante de uma pessoa que você precisa confiar nela, vem a memória daquela pessoa que te traiu. Aí você não confia. A traição não tem a ver só com o relacionamento. Tipo assim, namorava e o seu namorado te traiu. Não tem a ver isso não. A traição pode ser com seu pai e sua mãe. Basta você ter uma expectativa de algo, eles não terem feito aquilo e você trazer isso como traição. Tipo assim, ele me traiu a confiança. Entendeu? Sim. Não cumpriu o que ele falou. O gatilho da traição, quanto ele traz um efeito na sua vida? Boa. Então, por isso que é importante você identificar as memórias que você carrega. Porque as memórias que você carrega falam muito a seu respeito, ajudam no autoconhecimento. Você vai conseguir identificar e vai entender por que você age dessa maneira. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. De volta à mesa, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Nosso menino Wesley, o inenarrável. É um prazer inenarrável, gente, estar aqui. E hoje lá no banquinho, Arielle. Oi, gente. Muito bom. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como identificar as suas memórias. Como assim, Cleito? O que você está falando? As memórias que você tem são memórias boas ou são ruins? Qual é o impacto de cada memória que você tem da sua infância, da sua adolescência, da sua vida, que ela traz para o seu dia a dia? Tipo gatilho? Pode ser. Então, as memórias que você carrega, coisas que você se recorda, são memórias boas ou são memórias ruins? Porque aparentemente podem existir memórias que são ruins ou que justificam um comportamento que você tem hoje sem você perceber. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe esse tema, para você ter mais clareza. Olha só, as memórias que você carrega, elas te remetem ao quê? Elas te remetem a um sentimento de conquista, um sentimento de pertencimento, de merecimento, ou elas te remetem a uma perda? Depende da memória. Ou uma sensação de incapacidade, um sentimento de medo. É isso. Então, por quê? Quando a gente fala de autoconhecimento, por que eu trouxe esse tema? Eu vou explicar agora. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, uma coisa que é importante, você conhecer a sua história, sim ou não? Sim. Tá. Como que você conhece a sua história? Através das memórias. Então você começa a lembrar daquilo que você passou. Só que se você não souber fazer a leitura das memórias que você carrega, o autoconhecimento pode não fazer parte da sua vida como você gostaria. Então não basta você lembrar do que você passou, mas você precisa aprender a identificar o que aquela memória significa na sua vida. Porque é aí onde você vai ter clareza do porquê você age da maneira como você age. Entendeu? Então por isso que é importante você aprender a identificar as memórias, porque isso vai ajudar você na descoberta do autoconhecimento sobre a sua história. Então, exemplo, alguém quer compartilhar uma memória? A última vez que eu tentei compartilhar alguma coisa deu ruim. Qualquer uma memória que você tenha da sua infância. Se quiser, eu começo compartilhando uma minha. Pode ser. Exemplo, a primeira memória que eu tenho, minha, foi no dia que a minha mãe foi para o hospital, que a minha irmã nasceu. Ó, a primeira memória. Sabe quantos anos eu tinha? Quantos? 4 anos. Nossa. Só para você entender o impacto emocional que essa memória trouxe para mim. Eu tinha 4 anos. Então eu lembro, olha só, eu lembro com muita clareza assim, meu pai estava pintando a casa, pintando as paredes de verde, a minha tia estava ajudando ele, eu lembro que ele estava todo feliz. Meu Deus. Todo feliz, e a gente saiu de casa, foi lá no hospital, eu lembro eu chorando porque eu queria minha mãe, e eu não sabia onde ela estava, aí, sua mãe está lá em cima, apareceu na janela, não sei o que, não vi. Depois foi na casa de uma tia nossa, uma outra tia, e eu lembro todo mundo dando parabéns pro meu pai, todo mundo feliz, e eu só queria minha mãe, e eu só chorando. Entendeu? Foi a primeira memória. Por quê? Porque ela trouxe um impacto emocional.
Então, o nascimento da minha irmã trouxe um impacto emocional para mim. Aí, daí começa uma série de memórias na minha vida. Então, exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no olho, se não me engano, tenho na cabeça, porque eu caí. Quando a minha irmã nasce, olha isso aqui que interessante. Quando a minha irmã nasceu, eu desenvolvi, eu entendi que eu fui rejeitado. Eu não fui, mas eu entendi que eu fui. Então, para chamar atenção, porque repare, o irmão mais velho, quando o irmão mais novo nasce, agora começa a disputa. Disputa por atenção. Então, todo mundo dá atenção para o mais novo, o mais velho vai ficar de canto. Então, a maneira que eu tinha de chamar a atenção, de disputar com a minha irmã, a atenção dos meus pais, era com coisas negativas. Então, eu caía, eu não colocava a mão, eu caía direto no chão, abria o olho, abria a cabeça, tudo nessa fase, logo depois que a minha irmã nasceu. Porque era uma maneira de... Olha só, isso não foi consciente, eu era uma criança. Uhum. Mas era a maneira que eu tinha de chamar a atenção. Então, ali, quando eu comecei a investir no autoconhecimento, comecei a puxar essa memória, eu entendi. Falei, aqui começa a minha introversão, aqui começa o gatilho da rejeição, o gatilho do abandono. Começa a disputa com a minha irmã, disputa pelo espaço. E aí vai potencializando a introversão, eu vou criando um mundo na minha mente. Então, olha só, desta memória, da minha primeira memória, eu já identifiquei muitas questões emocionais que eu tive que trabalhar ao longo dos anos. Por isso que as memórias são importantes, porque elas vão te trazer clareza do que você realmente precisa trabalhar. Boa. Eu tenho umas memórias, mas elas vêm assim, avulsa, sabe? Eu tô no meio do dia e tenho uma memória de quando eu estudava e passei vergonha. Por Uma exemplo. memória boa ou ruim? É ruim. É ruim por quê? Te trouxe exposição. Uhum. Qual é o impacto dessa memória hoje? É isso que você tem que pensar. Porque se você for exposto em público, pode ser que daí começa a sua... o medo de falar em público. Uma exposição dessa, que nem você falou agora, pode desencadear o medo de falar em público. Nossa, é verdade. E nesse exemplo, né, eu fiz um negócio lá, aí a professora me repreendeu, aí eu, repreendi ela também, eu era criança, aí ela me desmascarou na frente da sala toda, eu fiquei todo... Ela te expôs, você ficou exposto. Então, isso quer dizer que toda vez que você estiver num ambiente onde você fica exposto, você pode reagir mal. Você pode fazer mal. Uhum. Entendeu? Se você não trabalhar isso. Então, qual é o impacto emocional dessa memória que você compartilhou, trouxe para a sua vida, em termos de exposição? Então, isso quer dizer que, olha só, se você já foi exposto, e isso foi negativo em algum momento da sua vida, tudo que você tiver que fazer, e que você entende pode te levar a uma exposição, você não vai querer fazer, você vai abrir mão. Por causa do gatilho que foi criado, da ferida. Por isso que é importante você aprender a identificar. Então, exemplo, olhando, quando eu começo a olhar para a minha história, para a minha infância, para entender um pouco dos meus complexos, das minhas crenças, por ter uma infância muito simples, muito humilde, daí eu desenvolvo o complexo. Porque é como se eu entendi que, olha, na vida você não vai ter condições, você não tem. Então, exemplo, no domingo, a gente saía para ir lá na Praça da República, dar uma volta e voltar. Esse era o passeio. Saía, pegava o trem, ia lá. Ah, mas vocês iam lá para comer pipoca. Não, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar pipoca. Mas olha que interessante, mesmo não tendo condições, mas só o fato de sair para passear, para a gente era importante. Então eu lembro, meu pai pegava e colocava aqui no pescoço dele e a gente andava. Aí depois veio uma outra memória. Quando eu já estava grande, ele não conseguia me colocar mais no pescoço, porque não fazia sentido. Aí eu queria ir, eu falava, não, você já está grande, não dá para colocar. Mas ele colocava a minha irmã. Eita. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí ali vai fortalecendo a questão da rejeição. Mas não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Então, ó, essas memórias te ajudam no autoconhecimento. Então, quando você começa a puxar na sua infância, o que você se recorda? Porque aquilo que você se recorda tem um impacto emocional.
Pode ver. As memórias é porque trouxeram um impacto emocional. Aquele momento trouxe um impacto emocional para você. Então, qual é a lembrança que você tem? Isso vai te ajudar no autoconhecimento. Boa. Entendeu? Então, meio que pode-se dizer que tudo aquilo que eu tenho como insegurança, algumas coisas surgem por conta de raízes da infância. Olha só. Fala um momento que você lembra de insegurança. Exemplo, algo que você teve que fazer que você falou, Cleiton, eu fiquei insegura para fazer isso. Pra mim, foi o meu TCC. Quando você teve que fazer um Muito. trabalho para entregar, você ficou muito insegura. Repare que na época de escola, provavelmente, teve algum outro trabalho que você teve que fazer. Você fez, o professor falou que estava errado, você pode ter ficado exposta, daí desenvolveu a insegurança. Uhum. Aconteceu ou não? Com certeza. Entendeu? Então, olha só, a insegurança dela naquele TCC começa lá atrás, quando ela faz um trabalho, a professora fala que está errado e fala isso na frente de todo mundo. Ou, exemplo, a maioria acertou e você foi uma das pessoas que errou. Então, toda vez que você tiver que fazer um trabalho, aquilo volta, o gatilho aciona. Por isso que é importante a memória, para você identificar. Cleiton, tem algo que acontece comigo é que, por exemplo, eu vou apresentar um projeto e aí eu penso em todas as possibilidades desse projeto não dar certo. Na minha cabeça eu pensei em todas. Aí sempre surge algo que eu não tinha pensado. Isso é um sabotador? Alguma coisa do passado? Com certeza, porque olha só, puxa na sua memória, provavelmente você teve que apresentar, pode ser um trabalho de escola. Uhum. O projeto representa o trabalho de escola, que você apresentou e não deu certo. Ou você não tirou a nota que você imaginava que você iria tirar. A partir daquele momento, pode ter acionado um gatilho onde você, toda vez que tem que apresentar algo, assim como a Arielle, você vai ter dificuldade. Porque lá no passado eu fiz e deu errado. Então, é como se aquela pessoa, aquele momento da sua vida que deu errado, ele te acompanha agora o resto da vida. Se você não identificar para quebrar. Entendeu? Então, é só você fazer a leitura. O que te bloqueia, o que te paralisa? Tem uma ligação com algo que aconteceu lá atrás. Ok? Uhum. Olha só, efeitos de memórias ruins na nossa vida. Ansiedade. Ansiedade. Então, dependendo do que você passou, você começou a desenvolver ansiedade. Entendeu? Então, exemplo. Vou te trazer um exemplo simples. De repente, seu pai falava assim, olha, eu vou te dar um presente no seu aniversário, mas é surpresa. Começa a desenvolver ansiedade. Não, mas o que é? Não posso falar. Você vai gostar. Mas só você tem que se comportar, você tem que ir isso, potencializando, desenvolvendo ansiedade, potencializando. Entendeu? Porque foi gerada uma expectativa. E o aniversário era daqui 6 meses. Se você passar de ano, eu te dou um presente. Mas é recompensa. Não, mas vai potencializar a ansiedade na criança. Porque a criança quer saber assim, o que eu vou ganhar? Você entendeu? Então, existem coisas que, olha os efeitos de uma memória ruim. Estou falando aqui dando um exemplo, mas pode desenvolver uma ansiedade. Uma vez eu vi uma frase, acho que uma pessoa falou isso, é que não julgue o adulto que ela é sem entender a criança que ela foi. Essa frase é muito boa aí, é isso aí mesmo. Vou te dar outro exemplo aqui, baixa autoestima. Então vamos supor, você lembra de algo que você tinha que fazer e você não conseguiu fazer. Essa memória ruim foi onde começou a sua baixa autoestima. É uma apresentação na escola, era um teatro, era uma dança, Sim. Era uma peça de teatro na escola, era uma apresentação do professor em público lá com os alunos, você não conseguiu fazer. Pode potencializar, caramba, eu não consegui fazer aquele teatro, então eu não consigo fazer nada. Se eu não conseguir participar do evento de final de ano, que sempre final de ano tem na formatura, aquela coisa das crianças participar, musical, isso e aquilo, não consegui, eu errei, dancei errado, cantei a música errado, pode desenvolver a baixa autoestima, porque você acha que você não é capaz. O Wesley tá lembrando, tá paralisado ali. Sim. Entendeu? Uhum. Vou te dar um exemplo. Apresentação da escola. Apresentação do Dia dos Pais. Seu pai não estava lá. Qual é o efeito? Rejeição. Você entendeu? Então, aí eu tenho essa memória. Uma simples reunião dos pais. Seu pai não estava lá, sua mãe não estava na reunião dos pais. Todos os pais vieram para a reunião, menos o seu. Qual é o efeito dessa memória? Sim. Diga, Wesley.
eu tenho essas memórias, mas eu não sei se quando criança eu já ressignifiquei, mas eu lembro que reunião. Meus pais estavam sempre trabalhando e aí, normalmente, o pai das outras crianças eram, tipo, desempregado, ou não tava trabalhando, alguma coisa assim. Será que realmente era isso ou era o que você entendia, a leitura que você fazia? Porque igual meus pais, eles também trabalhavam, minha mãe ia em algumas reuniões, mas não eram todas. Então eu cresci vendo minha mãe saindo cedo para trabalhar e chegando tarde. Então, no meu filtro mental, pela memória que eu tenho, eu entendo que a gente tem que trabalhar. Se eu não me policiar, eu vou me dedicar só ao trabalho. Porque é isso que eu aprendi. Que é isso aí que você falou. É como se meu pai trabalhasse muito e os outros trabalhassem menos. Não necessariamente. Depende do segmento de cada um, da profissão. Entendeu? Então, quais são as memórias que você tem dos seus pais, da sua família? Exemplo, se você tem memória da sua família almoçando todo domingo, todo mundo junto, todo mundo à mesa. Repare, você faz isso na sua casa, porque é uma memória boa, é um momento agradável. Se você tem uma memória da sua família discutindo, pode ser que você não goste de discutir com pessoas. Você foge de conflitos, porque você cresceu num ambiente de muitos conflitos, que as memórias que você tem quando a gente fala assim, família, qual é o... isso aqui é legal. Quando a gente fala assim, família, quais são as memórias que você tem? Qual é o conceito que você tem? Tem pessoas que quando fala família, ela lembra de briga, discussão, separação dos pais. Sim. São memórias ruins e trazem efeito na vida dela. Tem gente que não, que já é comunhão, alegria, presente. Então, quais são as memórias que você carrega? Porque elas vão trazer clareza para você sobre a sua história, sobre o autoconhecimento, sobre o porquê você reage da maneira como você reage hoje. Entendeu? Isso te ajuda. Então, exemplo, tem muita gente que mercado é algo ruim. Porque a memória que ele tem de mercado que marca é quando ele era criança, que ele ia pro mercado, ele queria as coisas e não podia comprar. Ele via chocolate, não podia pegar. Ele via um salgadinho, não podia pegar. Ele via um Danone, não podia pôr no carrinho. Se colocasse, o pai brigava. Então, o ambiente, mercado para ele, é algo negativo, é algo ruim. Porque quando ele entra ali, é como se ele voltasse na infância. Sim. Entendeu? Então, aqui ajuda você a... Peraí, quais são as memórias que eu tenho? A sua adolescência. Você era uma pessoa popular na escola? Não muito. Pois é, qual é o efeito disso? Se eu não era tão popular, qual é o efeito? Aceitação. Posso ter desencadeado rejeição, abandono, complexo, porque eu queria estar no meio, mas me sentia rejeitado. Não é nem que eu me sentia rejeitado. Você usava o tênis que a maioria usava? Você usava a calça jeans que a maioria usava, a camiseta que a maioria usava? Porque se você não usava, qual é o efeito disso? Qual é a memória que você tem da sua adolescência? Entendeu? Uhum. Isso tudo vai te trazer mais clareza sobre o autoconhecimento. Por que você se comporta assim hoje? Você não teve uma roupa de marca lá atrás? Pode ver que hoje você tem uma necessidade de ter roupas de marca. Se você queria, porque os seus amiguinhos usavam roupas de marca e você não usava uma roupa de marca, pode ver que hoje você vai ter uma necessidade. Hoje eu posso, então eu não vou comprar uma camiseta que as pessoas não vão saber de que marca é. Sim. Então, exemplo, uma pessoa que ela passou por isso lá atrás, que ela tem uma memória ruim nessa questão de não conseguir ter o que ela gostaria, ela não vai comprar hoje uma roupa que a marca não esteja grande, estampada para que todos possam ver. Porque essa fase da vida dela já foi. Foi-se a época que eu usava roupas que eu tinha vergonha da marca que eu não queria que meus amiguinhos soubessem porque eles faziam bullying. Tem isso. Se você está no meio de pessoas que usam roupa de marca e a sua roupa não é, você pode sofrer um bullying. Isso pode trazer um efeito. Então hoje não, hoje eu quero que todo mundo saiba que minha camisa é da marca X. Se ela entrar na loja e tiver a marca bem pequenininha, eu falo, não, isso é feio, eu não gosto. Ninguém vai saber que eu tenho, que graça tem. Tudo isso tem uma ligação com as memórias que você carrega. Muito bom. Faz sentido? Estão lembrando aí, né? Aproveitando a falar de marca, eu não sei o que aconteceu na minha infância, mas aí já entra o especialista, né? Mas eu tenho muita aversão à marca, tipo, essas logos grandes.
eu nunca gostei. Eu não sei se é porque eu fui zoada por causa disso ou... Não, olha só. A aversão à exposição... Vou te dar um exemplo simples. Você ganhou uma camiseta de marca, você foi assaltado por causa daquela camiseta. Pronto, criei aversão, porque a exposição... Olha, lembrou. Ih, foi assaltado mesmo? Foi. Isso aí. Ô, louco. Tá vendo? Uhum. Especialista mesmo, hein? A exposição fez com que um ladrão olhasse pra mim, viesse, roubasse, então eu não quero chamar a atenção das pessoas. Então eu usar coisas de marca, eu vou chamar a atenção de ladrões e eles vão vir me roubar. Por causa do gatilho que foi criado no momento do assalto. O impacto emocional. Eita, agora você foi, ó... Cirúrgico. Entendeu? Então é isso. A aversão é porque teve um impacto ruim. Algo aconteceu. Quando você tem aversão a algo, alguma coisa aconteceu aqui. Ah, eu não gosto de carro. Peraí, por que você não gosta de carro? Alguma coisa tem. Não gosto. Não. Então você já teve uma experiência ruim. Trouxe um impacto emocional. Se trouxe um impacto emocional, tem um efeito. Tem um gatilho criado aí, tem uma ferida. Tem uma série de coisas, entendeu? Então, é por isso que as memórias ajudam você a identificar, potencializar o seu autoconhecimento, você aumentar o percentual de autoconhecimento. Mas se você não souber fazer a leitura, não tem como. Porque o percentual vai ser baixo. Por isso que ele criou a aversão. Então, do seu exemplo, ó, o que você tem aversão na sua vida? O que você não gosta? O que você não quer? Tá. Por que você não gosta? Se a maioria das pessoas gosta. Então, exemplo, eu também não tenho essa necessidade de ter roupas que a marca esteja estampada. Mas por quê? Porque eu sou mais discreto e porque na minha adolescência eu já usei muita roupa de marca, então eu curei essa ferida que eu tinha. Uhum. Se na adolescência eu não tivesse usado roupas de marca, provavelmente hoje eu seria uma pessoa que tudo que eu fosse usar tem que ter a marca grande estampada, porque lá atrás eu não tive. Mas como eu peguei uma fase boa e eu me realizei nisso, vamos falar assim, hoje não é um problema. Mas porque em algum momento eu fui curado. Então, quando você não é curado, pode ser que você carregue isso até hoje sem perceber. Então, por isso que as memórias nos trazem mais clareza. Então, memórias ruins. Isolamento social. Você tem uma memória ruim, pode trazer o impacto do isolamento social. Exemplo, você tem o gatilho da rejeição e do abandono. Pode ser por isso que você é uma pessoa isolada socialmente. Entendi. Tipo assim, ó, antes das pessoas me abandonarem, eu não quero contato com ninguém. Antes de me rejeitarem, eu não quero contato com ninguém. Por isso que eu fico isolado socialmente. Pra não correr o risco, né? Para não correr o risco de ser abandonado. Por quê? Memória ruim. Quando que você entrou o gatilho da rejeição do abandono? Às vezes numa separação dos pais. Porque olha só, quando os pais se separam, geralmente vai criar um gatilho na criança. Então, exemplo, se ela vai morar com a mãe, ela pode desenvolver achar que o pai rejeitou. Se ela vai morar com o pai, ela pode desenvolver achar que a mãe rejeitou. Comum. Entendeu? Então, a memória que ela tem da separação é algo ruim e ali começa o gatilho. Então, assim, tudo que você se recorda da sua infância, da sua adolescência, da sua vida, é importante você, peraí, por que essa memória está aqui na minha mente? Qual é o efeito dela? Qual é o sentido dela? Se você for avaliar com calma, você vai descobrir. Entendeu? Que vai fazer sentido. Uhum. Então, muitas vezes a gente perde algumas oportunidades por conta de algo que aconteceu na nossa infância e te paralisa. Com certeza. Por causa do gatilho que você carrega. Então, a memória ela vai te ajudar a identificar isso. Então, exemplo, o que era muito forte em mim, emocionalmente falando? Complexo de inferioridade e crença. A maioria das memórias que eu tenho da infância tem uma ligação com isso. Gatilho da rejeição, do abandono, complexo de inferioridade, crença limitante. Uma das coisas que eu fazia, eu já contei isso aqui, mas eu fazia muita coisa para chamar a atenção da minha mãe. Só que isso não era de maneira consciente, era inconsciente. Então a maneira que eu tinha de chamar a atenção da minha mãe é fazendo coisas que faziam ela parar para poder cuidar de mim. Quando eu machuco, quando eu tomo ponto no olho, é isso. Quando eu caio, machuco a cabeça, é isso. Ah, então você caiu de propósito? Não. A criança, pela necessidade de aceitação ali, de atenção, ela vai fazer coisas para chamar atenção. Eu lembro que eu tinha uma casa de uma tia, já falei isso aqui, e toda vez que eu ia lá, eu caía no esgoto. E doideira. A gente tava brincando, eu lembro, a minha mãe falava, não vai ficar perto aí do esgoto pra você não cair. Cara, era só virar as costas e eu, caí no esgoto.
Caía e ficava todo sujo de lama. Mas isso é tudo inconsciente. Inconsciente. Mas ó a memória que eu tenho. Eu lembro minha mãe chamando a atenção, ó, não vai pra você não cair. Daqui a pouco eu caía. Nossa. Aí eu lembro minha mãe subindo pra casa, eu chorando, e depois a minha mãe me dando banho. Então Nossa. qual era o intuito? Receber atenção. Todo mundo parava pra ver, ó, o Cleito caiu no esgoto. Vamos levar o Cleito. Gracinha, leva o Cleito pra casa pra tomar banho. Entendeu? Entendi. Então quantas coisas eu lembro hoje que eu fazia pra chamar atenção. Vou te dar um exemplo, memórias boas. Eu lembro eu jogando videogame com meu pai, memória boa. Tipo assim, era o nosso momento, eu e ele. Aquilo ali pra mim era muito importante. Exemplo, quantas coisas um filho não faz pra ter um momento com o pai? Coisas que às vezes ele nem gosta muito, mas o pai gosta. Sentar pra assistir TV, o pai gosta, o filho tá sentado junto. Então, exemplo, ó, quantos filmes, programas você assistia com seus pais que você nem gostava, mas é porque aquilo trazia uma memória boa, era o momento que você tinha com eles. Silvio Santos. Silvio Santos. Aquele jogo das 3 perguntas. É isso aí. Meu pai sempre gostou de assistir Silvio Santos, querer acertar as perguntas, É. ou qual é a música, um exemplo, querer acertar a música. Aí ficava eu e ele ali, e minha mãe Petição. junta, porque aquilo ali era o momento da família. Ó, memória boa. Entendeu? Então não é que eu gostava do programa Silvio Santos, mas é porque aquilo representava um momento com meu pai. Então não é que você goste de determinado cantor, mas é porque aquele cantor era uma oportunidade de você ter uma ligação com seu pai, com a sua mãe. Criava uma conexão. Então, entendeu? Uhum. Lembrou, né? Sim, sim. Tem uns cantores bem antigos que eu gosto, porque Não, tem era cantor- meu pai ouvia. É isso aí. É meu pai. Minha mãe. Coisas antigas. E eu sempre gostei de música. Por que eu sempre gostei de música? Porque meu pai sempre ouviu muita música. Tim Uhum. Swagger. Entendeu? Então eu ouvia tudo. Então olha só, eu tinha os ritmos que eu gostava, mas tinha os ritmos que eu ouvia que eu gostava também por ele. Todo domingo, mesma coisa. Todo domingo. O dia inteiro tocando música em casa. Roberto Carlos, coleção inteira. Música internacional, mesma coisa. Por quê? Porque era uma ligação, era a maneira que eu tinha de me conectar com meu pai. De mostrar pra ele, olha, eu também gosto disso. Então, tudo que meu pai fazia, eu repetia. Quando meu pai não estava em casa, eu sentava no lugar dele, que ele sentava, eu tomava água, um caneco igual ele tomava água. Tudo que ele fazia, eu repetia o padrão, pela aproximação. Pela necessidade de aceitação, uma série de coisas emocionais aí. Então, quais são as memórias que você tem? Contei várias aqui para facilitar o entendimento. As memórias ruins também. As memórias negativas, entendeu? Você quer mais um exemplo aqui de memória ruim? Dificuldade em confiar nas pessoas. Se você foi traído, você pode ter dificuldade em confiar nas pessoas. Quando você está diante de uma pessoa que você precisa confiar nela, vem a memória daquela pessoa que te traiu. Aí você não confia. A traição não tem a ver só com o relacionamento. Tipo assim, namorava e o seu namorado te traiu. Não tem a ver isso não. A traição pode ser com seu pai e sua mãe. Basta você ter uma expectativa de algo, eles não terem feito aquilo e você trazer isso como traição. Tipo assim, ele me traiu a confiança. Entendeu? Sim. Não cumpriu o que ele falou. O gatilho da traição, quanto ele traz um efeito na sua vida? Boa. Então, por isso que é importante você identificar as memórias que você carrega. Porque as memórias que você carrega falam muito a seu respeito, ajudam no autoconhecimento. Você vai conseguir identificar e vai entender por que você age dessa maneira. Toda vez que algo te incomodar, ou que você não consiga fazer algo, peraí, por que você não consegue? O que te lembra isso? Qual é a recordação que você tem? Exemplo, um ambiente que você chega barulhento. Você fala assim, eu não gosto de ambiente barulhento. Por que você não gosta? Porque a minha casa era muita discussão, meu pai e minha mãe brigando com a minha mãe, os dois discutindo e tal, e eu não gosto. Quem cresceu num ambiente barulhento de brigas, pode ver, tem aversão à discussão. Começa uma briga, a pessoa começa a entrar em estado de choque, começa a passar mal. Porque aquilo remete à infância dela, que era algo ruim, porque ela tem uma memória ruim daquilo. Se você viu, de repente, seu pai traindo sua mãe,
Aí você acha que todo homem vai trair. Porque esse é o seu filtro. Aquilo trouxe algo ruim para você. Então você meio que de maneira inconsciente já se prepara para aquilo ou tem uma aversão àquilo. E a vida fica muito difícil quando você não identifica esses traumas. Por isso você precisa do autoconhecimento. E como que o autoconhecimento vem com mais facilidade? Fazendo a leitura das memórias que você carrega, das lembranças que você tem. Quem passou necessidade, uma pessoa que passou fome, cara, essa é uma memória que fica fixa na mente dela. Porque causa uma dor, um impacto emocional muito grande. Qual a última coisa que ela quer? Passar fome. Não posso. Entendeu? Então aqui hoje, qual que é o intuito? Você ter clareza. Aprender a fazer a leitura da sua história, do autoconhecimento, através das memórias que você tem. As memórias que você carrega falam muito a seu respeito. Vão te ajudar a ter mais clareza sobre isso. Sobre os gatilhos, sobre as crenças, sobre os traumas. Também não é só coisa negativa, não. Autoconfiança, memórias boas te trazem autoconfiança. Conquistas. Então, exemplo, você se formando, tem gente que se recorda da sua formatura, ó, ali foi uma conquista. Depois você se formando na faculdade, outra conquista. Um presente que você ganhou, um reconhecimento por algo bom que você fez. Tudo isso também fortalece coisas boas em você. De repente você era criança e você juntou dinheiro para comprar um brinquedo para você. Isso também fortalece, ó, a memória que você tem que fortalece que, olha, eu consigo. Eu tenho uma boa gestão financeira. Entendeu? Então não é só as memórias ruins, não. As memórias boas também. As memórias boas fortalecem coisas boas na sua vida. Então isso quer dizer que as memórias fortalecem, Cleito, isso. Memórias ruins fortalecem coisas ruins. Memórias boas fortalecem coisas boas. Isso aqui é importante. Show. Dúvidas? Não. Pega esse link, compartilhe nos grupos. Olha só, esse episódio é igual vocês não conseguiram perguntar porque conforme eu fui falando, vocês foram lembrando de uma série de coisas. Uhum. Esse episódio ele faz isso. Você começa a lembrar de coisas. Então agora o que eu sugiro para você? Momento de reflexão. Anote as memórias que você tem. E na frente, qual é o efeito dessa memória na sua vida? Por que você se recorda daquilo? Você se recorda daquilo porque aquilo foi algo bom? Ou você se recorda daquilo porque aquilo foi algo ruim? Isso aqui vai ajudar muito no autoconhecimento. Isso aqui vai te ajudar muito a se conhecer, a identificar o que você precisa se libertar e fortalecer o que você já faz bem. Então esse é um episódio de reflexão. Assiste novamente para você poder identificar. E compartilhe lá no seu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, me marca, coloca o link para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu!